A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5, e versículo de número 9 ao 14, que vai nos dizer assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes o nosso orgulho vai querer atrapalhar o nosso milagre. Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: cuidado com o orgulho. Cuidado com o seu achismo, porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa que Deus, ele tem que vir pelas rotas que a gente imaginou. Que Deus tem que fazer as coisas da forma que a gente achou que ele faria. Que o milagre e a vitória só pode acontecer do jeito que a gente traçou para a nossa vida. Mas Deus está dizendo: eu tenho as minhas formas de trabalhar e você não tem que entender. Não perca oportunidades por causa do orgulho. A Bíblia vai nos dizer que Naamã, ele era um comandante do exército ali do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor. Ele era de muito conceito, porém, a Bíblia diz que ele era leproso. Havia algo, irmãos, que marcava negativamente a história de Naamã. E ele precisava de um milagre. Ele precisava de uma transformação. Sempre tem alguma área, irmãos, que a gente necessita do socorro de Deus. Ninguém é feliz, irmãos, completamente 100% em todas as áreas. Todos nós passamos por momentos, por fases em que precisamos de um milagre, em que precisamos da intervenção divina, em que precisamos que Deus venha fazer o sobrenatural acontecer. Aqui no caso de Naamã, era na área da saúde. Naamã era um homem, irmãos, bem visto. Era um homem rico, porém leproso. Tinha algo, irmãos, na história de Naamã que precisava ser transformado. Só que muitas vezes a gente escuta falar sobre Naamã e escuta muito falar sobre a lepra dele exterior, sobre aquilo que tinha na pele, sobre a doença que ele tinha. Só que nós não podemos esquecer de enfatizar uma coisa, que Naamã também era orgulhoso. Dentro dele tinha uma lepra. Muitas vezes focamos naquilo que é externo e esquecemos daquilo que está no nosso interior. Naamã foi em Israel em busca de um milagre. Quando você está em busca de um milagre, você não fica procurando entender como vai acontecer, porque milagre não tem explicação. Declare comigo: eu não vou buscar entender, porque milagre não tem explicação. Eu não vou buscar entender, porque milagre não tem explicação. Não adianta, irmãos. Não adianta ficarmos querendo entender milagre, entender por onde Deus vem, querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus sabe como Ele vai trabalhar. O que importa é o resultado chegar na nossa vida.
O que importa é a cura chegar, o que importa é a porta abrir, o que importa é Deus fazer o impossível acontecer, não importa quem Deus vai usar, não importa como Deus vai trabalhar, o que importa é que vai ter resultado, vai ter milagre. Era isso que Naamã precisava entender. Tem momentos que nós só precisamos entender isso, que o milagre vai chegar. Que Deus vai fazer da forma dele. E o que importa, irmãos, é que aconteça um milagre. E que seja da forma de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Naamã achou que o profeta Eliseu faria uma oração, invocaria o nome do Senhor, colocaria a mão no lugar da lepra e ele seria curado. Ou seja, ele pensou nisso. Ele ficou imaginando. Nós precisamos ter cuidado com a nossa imaginação, porque às vezes, irmãos, Deus fala que vai fazer algo na nossa vida e nós ficamos imaginando a rota, a trajetória, a forma que Deus vai vir, a forma que Deus vai trabalhar, e muitas vezes Deus age de maneira totalmente diferente. E nós não temos que querer entender o trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus não é para ser explicado. O trabalhar de Deus é para ser vivenciado. A gente vive e entende. Deus sabe o que é melhor para minha vida. Deus sabe o que está fazendo e ele sempre tem razão. Ele sabe por que ele veio por essa rota. Ele sabe por que ele veio por esse caminho. Ele sabe por que ele resolveu me dar vitória dessa forma. Deus sabe o que está fazendo. Declare comigo, eu não posso esquecer que o meu Deus sempre sabe o que está fazendo e ele sabe o que é melhor. Eu não posso esquecer que o meu Deus sempre sabe o que está fazendo e ele sabe o que é melhor. O nosso Deus, irmãos, ele sabe o que é melhor para a nossa história. Quando Eliseu mandou um mensageiro ali, irmãos, ir até Naamã, dizendo para ele, vai e lava-te no rio Jordão 7 vezes, isso frustrou a ele. Isso deixou Naamã frustrado. Por quê? Porque Naamã não entendeu a direção. Se a gente ficar buscando entender tudo, a gente acaba ficando frustrado e podemos até desistir do nosso milagre. Isso aqui é muito perigoso. Quando uma pessoa, ela fica buscando entender tudo, irmãos, ela está ali realmente suscetível a desistir. Por quê? Porque vai ter momentos que a gente não vai entender. Porque milagre não tem explicação. Então, se eu fico buscando entender o que é milagre, eu vou acabar não entendendo e vou acabar desistindo. Porque milagre não se explica, milagre se vive. As palavras do profeta Eliseu frustraram a Naamã. Não foque na forma que Deus tem que vir. Foque no milagre. Deus não disse que vai lhe dar. Então pronto, ele vai lhe dar um milagre. Ele vai abrir a porta. Ah, irmão, mas é porque eu acho que Deus vai usar fulano. É porque eu acho que Deus vai vir por tal caminho. Meu irmão e minha irmã, não cria expectativa como é que vai ser, não. Só saiba de uma coisa, Deus vai trazer para a palma da sua mão. Deus vai fazer acontecer. Eu não sei quais são os meios que Deus vai usar. Mas não importa quais são os meios. O que importa é o resultado. O que importa é o que Deus te prometeu. Aqui o que importava, irmãos, não era o rio, não era quantas vezes mergulhava, não era se o profeta ia colocar a mão assim no rio. O que importava era o milagre acontecer. O que importava era o resultado. Quando Naamã saiu da Síria, ele saiu buscando um resultado. Você tem buscado o resultado de Deus, por isso você não tem que entender tudo, você tem que focar no resultado. Declare comigo, eu vou focar no resultado que Deus tem para minha vida. Eu vou focar no resultado que Deus tem para a minha vida. Você vai ver aqui, ó, versículo de número 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Você ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Aí você vai ver aqui, irmãos, que Naamã criou na mente dele um roteiro. Naamã, ele achou que o profeta Eliseu tinha que fazer como ele imaginou. E às vezes a gente cria esse roteiro. Pode observar, irmãos. Deus faz uma promessa pra gente. E aí a nossa mente é um campo fértil. E a gente precisa ter cuidado com isso. A gente começa a imaginar várias coisas. A gente começa a imaginar o caminho, a rota, a forma, o jeito, o ano, o mês, o dia, Aramandacandaraço. E Deus está dizendo, foca no propósito. Foca naquilo que eu falei que eu faria e não nas formas que eu vou usar.
para que o milagre aconteça. Não nas direções que eu vou fazer, abaiacandarasto, você trilhar, para você chegar até a resposta deiramanturabacandaraia que eu tenho para sua vida. O importante aqui para Naamã era o que? A cura da lepra. O que é que você tem buscado? Irmã, eu tenho buscado a libertação do meu esposo, a libertação da minha esposa. Eu tenho buscado uma porta aberta. Eu tenho buscado, irmã, uma cura, uma restauração. Não importa, meu irmão e minha irmã, os meios que Deus vai usar. O que importa é que você vai chegar até onde você tem buscado. Não queira entender, porque as coisas com Deus não dá para entender tudo. Quem vive milagre não fica buscando entender, porque entende as coisas de Deus é sobrenatural. Sobrenatural eu não entendo. Sobrenatural eu vivo. Declare comigo, sobrenatural não é para eu entender, é para eu viver. O sobrenatural não é para eu entender, é para eu viver. Nós temos que guardar isso na tábua do nosso coração, sem querermos entender tudo. Então Naamã aqui, irmãos, quase volta leproso para a Síria. Cuidado com o orgulho, cuidado com o achismo, para você não ficar sem milagre. Para você não ficar sem vitória. Ele pensou que as coisas seriam da forma que ele imaginou. E ele começa a dizer assim, os rios de Damasco, Abana e Fafá, não são melhores do que o Jordão? Não são melhores do que essa água barrenta aqui de Candarasto? Porque ele começou a olhar, irmãos, para aquilo que era humano. O Jordão poderia até não ter uma água tão cristalina como as águas que estavam ali em Abana e Fafá. Mas era no Jordão que o milagre de Naamã aconteceria. Você não tem que focar no que Deus está usando para fazer milagre. Você tem que focar no milagre que Deus te prometeu. Ele disse, pronto, vem do Jordão, vou lá mergulhar ligeiro, porque eu quero viver o meu milagre. Eu não quero entender as fontes que Deus vai usar, as pessoas, arabacandarasto, as estratégias, as direções, qual é o rio, como vai ser. Deus está dizendo, não busque entender, porque milagre não se explica. Arabaiacandarasto, aleluia. Ele quase volta para casa sem milagre. Ele podia até tomar banho em Abana e Fafá, lá em Damasco. Mas milagre ali não teria. Porque milagre só tem aonde tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, por intermédio do profeta Eliseu, foi Jordão. Não adianta, irmãos, nós querermos tomar uma direção achando que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida, porque não vai ter resultado. Deus sabe o que é melhor para a nossa história. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e a gente tem que trilhar o caminho que Ele está mandando mesmo que a gente não entenda. A Bíblia diz, irmãos, que ele voltou-se e se foi com indignação. Começou ali a resmungar, começou a falar e a seguir seu caminho. Só que tinha os homens que estavam com ele ali, os seus oficiais, que começaram a aconselhá-lo dizendo... Se ele te pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Quanto mais lava-te e ficarás limpo. Ou seja, o seu orgulho é tão grande que você não está enxergando que o que o profeta te pediu é algo simples que vai te fazer viver resultados. Algo simples que vai te fazer viver milagres. Você precisa pedir a Deus para destravar os teus olhos, tirar o seu orgulho, porque o seu orgulho muitas vezes tem cegado você. Irmãos, o orgulho cega, a gente não vê não. Muitas vezes o orgulho está cegando pessoas aqui. E você não tem vivido resultados por causa de você mesma. Por causa de você mesmo. Por quê? Porque você tem que descer. Você vai ter que ir até o Jordão, você tem que trilhar as rotas que Deus está mandando. Você tem que fazer como Deus está direcionando, porque só assim vai ter milagre. Declare comigo, para eu viver milagres, eu tenho que obedecer. Para eu viver milagres, eu tenho que obedecer. Naamã resolve ouvir o conselho dos seus oficiais, que o Senhor bote pessoas com bons conselhos na nossa vida, no nosso caminho, para que quando o orgulho estiver tentando tomar conta do nosso coração e da nossa mente, o Espírito Santo use essas pessoas para assim serem canal de bênção na nossa história e nos mostrar que é melhor obedecermos do que sacrificarmos, que é melhor fazermos a vontade de Deus e deixarmos de orgulho e deixarmos Deus trabalhar da forma dele. Naamã escuta o conselho daqueles homens e a Bíblia diz, irmãos, no versículo 14,
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Você observa aqui, irmãos? A palavra do Senhor clara, dizendo, depois que ele fez tudo como o homem de Deus disse, o milagre aconteceu. Veio do Jordão, teve que mergulhar 7 vezes. Não foi da forma que Naamã pensou, mas o milagre aconteceu. Irmãos, nem sempre a gente vai entender tudo. E não temos que entender mesmo. O que nós temos que fazer é vivermos o milagre. As rotas, as estratégias, as direções que Deus vai nos entregar. A gente não busca entender e nem contesta, rabaia candarasto, mas a gente obedece. Rasto, ramancho, derrasto, candaraia. Declare comigo, eu vou obedecer cada direção de Deus e vou viver milagre. Eu vou obedecer cada direção de Deus e vou viver milagre. Aqui estavam, Naamã com posse de milagre. Por quê? Porque resolveu obedecer. Porque resolveu parar para pensar, realmente eu não tenho que entender tudo que Deus fala. Mas eu tenho que obedecer a direção dele. E hoje Deus diz para você, obedeça as minhas direções. Porque o Senhor tem os resultados para a sua vida. Não deixe o orgulho te cegar. Tem gente, irmãos, que está perdendo a oportunidade de ser feliz por causa do orgulho. Perdendo milagres por causa do orgulho. Perdendo porta aberta, vitórias por causa do orgulho. Deus está dizendo, lance fora o orgulho e faça como Naamã, desça no Jordão. Que você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado e a sua história sendo transformada. A Bíblia diz que a carne dele ficou limpa como a carne de uma criança. O milagre aconteceu e o nome do Senhor foi glorificado porque Naamã obedeceu. Obedeça, pois Deus vai te fazer viver milagres. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Eu creio, Pai, que como o Senhor esteve aqui para dar vitória a Naamã, fez com que a vitória dele fosse completa, porque ele resolveu lançar fora o orgulho. Assim, Pai, o Senhor fará na vida dos teus filhos. Eles lançarão fora o orgulho. Eles não vão buscar entender as rotas, as estratégias, as direções dos céus, mas eles vão obedecer, vão mergulhar no Jordão e vai ter milagre. O milagre será completo. O teu nome será glorificado. Deus, obrigada, porque o Senhor é o Deus que vela sobre a tua palavra para cumprir. E eu creio, Ramancho de Candarabacandaraia, que da mesma forma que o Senhor lançou uma palavra sobre a história de Naamã e o milagre aconteceu, Pai, assim acontecerá na vida do teu filho e da tua filha, porque o Senhor lança uma palavra de milagre, eles não vão buscar entender. Foi o Senhor quem usou o profeta Eliseu, Pai, para trazer aquela estratégia para Naamã, e eu creio que o Senhor está trazendo estratégias para homens e mulheres aqui viver milagres. Eles não vão buscar entender, mas vão viver o milagre, vão viver a vitória, vão viver a resposta, e o teu nome será glorificado na história deles, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa
causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome e cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, meu Senhor, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Naamã deixou o orgulho de lado e ele conseguiu aqui vencer, hoje Deus diz para você, vença esse orgulho. A partir de agora, seja alguém que se posiciona, seja alguém que não quer entender os milagres, não seja uma pessoa que busca entender tudo, não, mas seja alguém que vive, seja alguém que entende, se Deus mandou, eu vou fazer porque vai ter resultados. O resultado chegou, a cura aconteceu, porque Naamã resolveu jogar fora, Naamã resolveu lançar para longe o orgulho. Hoje Deus diz para você, lance para longe o orgulho, pois eu, o Senhor, tenho resultados extraordinários para fazer acontecer na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Não queira entender o que Deus fará, será mistério. Receba só o milagre e viva. Que Deus te abençoe.